Dia 2 de junho, capítulos de hoje, Salmos 14 e 15, 2 Reis 2. Salmos 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. 2 Reis 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, mas não falem sobre isso, respondeu Eliseu. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: Diga-me, o que eu posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se você vir, quando eu for separado de você, você receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: Meu pai! Meu pai! Você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros.
E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: "Nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar o seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale." "Não enviem ninguém", disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. "Está bem, enviem os homens." Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó. Quando eles voltaram, ele disse: "Não lhes falei que não fossem?" Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: "Temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva." Eliseu disse: "Tragam-me uma tigela nova cheia de sal." E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Ele disse: "Assim diz o Senhor: purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva." E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. "Vai embora, careca! Vai embora, careca!" gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria.